Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo. Bom dia, graça e paz, tudo bem? Claro que estamos nos adaptando a essa questão de toda essa mudança que está ocorrendo em nossas vidas, no mundo e na nossa vida espiritual, na nossa igreja, em todos os aspectos. Estamos sentindo essa mudança em termos gerais. Mas estamos aqui mais uma manhã para darmos continuidade à nossa escola bíblica dominical, meio que em distância, mas presente em espírito, acreditando que Deus se faz presente e a comunhão e a unidade da igreja permanece para a glória dele. Amém? Eu convido você, incentivo a você a chamar toda a sua família e mais um domingo reunir com a família, abrir a sua Bíblia e, na medida do possível, compartilhar daquilo que nós vamos estar passando aqui nessa manhã. Amém? Então, vamos iniciar o estudo de hoje orando, primeiramente, dando graças a Deus, porque apesar de tudo, ainda temos meios para pronunciar e proclamar a palavra do Senhor. E de alguma forma, em comunhão, ainda que seja em família, compartilhar da grandeza de Deus e aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Amém? Convida a sua família e vamos orar juntamente conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças e eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Que apesar de todo esse momento a qual estamos passando, o Senhor se faz presente e o Senhor trabalha, Pai, em nossas vidas. Peço que o Senhor tome a direção do estudo dessa manhã, que o Senhor possa nos orientar, ó Pai, abençoar cada um que estará se debruçando, ó Deus, no estudo da Tua Palavra, juntamente com a sua família ou de forma individual, mas que em tudo, Pai, a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, a Tua graça venha a ser presente na vida de cada um. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, na EBD de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o Deus imutável. Nesse momento que estamos passando e vivendo mudanças extraordinárias e mudanças que impactou a vida do ser humano em todos os aspectos, econômico, questão financeira, saúde, espiritual, familiar, em todos os aspectos a vida foi mudada nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Porém, eu trago aqui um estudo que cai como a luva nos dias de extremas mudanças. Eu quero falar hoje sobre o Deus imutável. O que significa e qual a importância, a relevância de trabalharmos e de estudarmos acerca do que a Bíblia mostra, do que a Bíblia revela do Deus imutável, do Deus que não muda. Nós sabemos, é claro, que Deus é imutável, mas não em todos os sentidos que talvez pensemos que seja. Às vezes nós temos um pensamento da imutabilidade de Deus um pouco equivocada, mas em vez disso, Deus é imutável somente da maneira que as Escrituras, e isso eu quero deixar bem claro, que essa é a base da nossa fé, as Escrituras Sagradas. Então Deus é imutável somente da maneira que as Escrituras nos dizem e nos revelam como que esse Deus é e de que forma que ela apresenta esse Deus imutável. Então é pelas Escrituras Sagradas, não pelos nossos pensamentos, os nossos achismos, que vamos ter uma clareza maior acerca de Deus. Pelo contrário, é a palavra de Deus que fala e que diz como que esse Deus é imutável e de que maneira que ele é imutável. Deus é imutável em seu ser.
em seus atributos, nos seus propósitos e em suas promessas. Gravem bem isso. Deus é imutável em que aspecto, em que sentido? Primeiramente no seu ser. Deus, ele não muda em seu ser. Deus, ele é imutável em que aspecto? Nos seus atributos. Deus, ele é sempre amor, ele é sempre justiça, ele não muda de uma hora para outra. Deus não é como eu e você. Um exemplo, que acordamos de manhã de um jeito e quando é à tarde estamos de outro jeito, e se não tomamos o café da tarde ou se chega perto da noite, não jantamos, o nosso humor já muda e estamos um ser humano totalmente diferente do que acordamos pela manhã. Não, Deus não é assim. Deus, ele não muda nos seus atributos, nas suas qualidades. Deus, ele não muda também nos seus propósitos. O que Deus determinou, o propósito de Deus é o mesmo desde a criação do mundo. Deus, ele não muda os seus propósitos para comigo, para com a igreja e para com o mundo. Os propósitos de Deus estão bem definidos e estabelecidos. Esses propósitos não mudam. E Deus também não muda em relação às suas promessas. E isso nos traz uma segurança extraordinária e tremenda em relação a esse Deus a qual nós cremos. O salmista, ele louva a Deus por esse Deus ser o mesmo, constante e imutável. Nós vemos isso e eu convido você a abrir a Bíblia no Salmo 102, a partir do versículo 27. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI. Olha o que o salmista louva a Deus e pelo que ele louva a Deus. Olha o que ele diz acerca desse Deus a qual nós estamos aprendendo e compartilhando aqui nessa manhã. Salmo de número 102, e eu vou ler aqui a partir do versículo 24. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Olha o que o salmista Davi, ou o salmista do Salmo 102, fala acerca desse Deus, e a maneira a qual ele faz a comparação com as coisas criadas e o Deus que criou todas as coisas. É muito interessante isso e relevante para nós. Deus afirma isso, afirma a sua imutabilidade, quando, referindo-se aos seus atributos ou características ou qualidades do seu ser, ele diz que não muda. Não só o salmista fala isso acerca dele, mas o próprio Deus, através do profeta Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 6, eu convido você novamente a abrir a Bíblia comigo, o último profeta da Bíblia, do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 6, diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Isso é o próprio Deus falando acerca dele mesmo. A primeiro versículo a qual nós lemos, os versículos do Salmo 102, foi o salmista testemunhando acerca da imutabilidade de Deus e comparando Deus com aquilo que é transitório, com aquilo que muda, que o mundo e as coisas criadas. E agora é o próprio Deus dando testemunho dos seus atributos, do seu ser, através do profeta Malaquias, dizendo que ele não muda. E é por isso que os filhos e descendentes de Jacó não são destruídos.
Quando Deus permanece o mesmo em seu ser e seus atributos, isto está em contraste direto conosco, como eu disse no início. Nós estamos servindo e adorando e falando acerca de um Deus que não muda. E nós, em comparação a nós que somos criaturas, mudamos constantemente. Então há um grande contraste entre o ser, o eterno Deus que cria, e nós, vulneráveis criaturas que mudamos constantemente. O nosso ser muda, os nossos atributos mudam. Deus, por outro lado, continua o mesmo para sempre. E além disso, Deus é imutável em seus propósitos. Falamos aqui acerca do ser e dos atributos de Deus, que não mudam. E agora eu quero falar um pouco sobre os propósitos de Deus, que não mudam, permanecem o mesmo para todo sempre. Uma vez que Ele, o nosso Deus, determina que vai fazer algo, isto é realizado. Isso podemos perceber no Salmo 33, no versículo 11. Eu quero que você abra a Bíblia e compartilhe aí essa verdade no Salmo 33 e o versículo de número 11, que diz o seguinte: mas os planos do Senhor, eu vou ler a partir do versículo 10, que diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Isso é lindo e maravilhoso. Nós mudamos, os nossos planos mudam, mas os planos de Deus são específicos para a eternidade. Deus, ele não muda como nós mudamos. Os nossos planos são os planos de Deus são os mesmos, diferentes dos nossos. Deus é imutável em suas promessas. Isso é muito interessante. Por que isso é muito interessante? Porque, diferente de nós, mais uma vez, que mudamos não só as nossas qualidades, como também os nossos propósitos, mas nós também mudamos as promessas que fazemos. Fazemos muitas promessas e não cumprimos nem um terço das promessas a qual nós fazemos. Diferente do Deus a qual nós servimos e que a Bíblia revela Ele como imutável. Porque a Bíblia fala que Deus não muda em relação às suas promessas. Vamos ler e confirmar isso em Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso promete e deixa de cumprir? É uma pergunta. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, em outras versões. Porventura prometeria ele e não cumpriria? Isso é uma palavra que nos deixa para refletir. E fazendo comparação com as nossas vidas em relação a esse Deus a qual nós servimos, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus a qual nós podemos confiar. É um Deus a qual nós podemos confiar nos seus atributos, nas suas qualidades, nas suas promessas, nos seus planos, melhor dizendo. Os planos de Deus não mudam, são os mesmos de geração a geração. E as promessas dele também não mudam. Deus não é homem para que minta. Prometeria ele alguma coisa e não cumpriria? Podemos nos lançar de todo o nosso coração a esse Deus tremendo e confiar que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. No entanto,
Nós falamos, nós afirmamos aqui que Deus ele não muda em relação às suas qualidades, o seu ser, os seus atributos, não muda em relação aos seus propósitos, aos seus planos e não muda em relação às suas promessas. Mas há ocasiões que as Escrituras, à primeira vista, quando nós olhamos, dá a entender que há uma contradição e parece que Deus muda em algumas ocasiões. E a imutabilidade de Deus parece ser questionada em algumas situações, e especialmente no que diz respeito aos seus propósitos e promessas. Por exemplo, quando Deus usa o profeta Jonas, no capítulo 3, versículo 4 ao 10, Deus ele orienta e diz ao profeta Jonas que ele vá a Nínive, para que ele vá a Nínive e profetize que dentro em breve Deus destruiria a cidade. E nós vemos isso, outros exemplos disso, em Êxodo capítulo 32, do versículo 9 ao 14. E é interessante que, contudo, parece que as expressões, que as ocasiões entendidas como verdadeiras expressões da atitude ou intenção de Deus naquele momento, parece que são transformadas, são contraditórias com a imutabilidade de Deus. Mas na verdade, o que nós percebemos é que Deus ele não mudou em relação àquilo a qual ele prometeu, queria fazer. O que acontece em Jonas, capítulo 3 a seguir, não é Deus que muda, mas a situação muda em relação àquilo que Deus estava falando e em relação àquilo a qual Deus estava determinando. Ou seja, a promessa de Deus continua a mesma, mas a situação do povo de Nínive mudou. Então Deus seria injusto se ele trouxesse destruição para aquela cidade, sendo que a situação, a atitude daquelas pessoas mudou completamente. Então, quando muda a situação, ou como que eu posso dizer isso? A atitude ou a expressão de uma intenção de Deus também muda. A atitude de Deus em relação ao pecado continua a mesma. A atitude das pessoas em relação ao pecado, quando muda, o julgamento de Deus é completamente outro. Então a imutabilidade de Deus não significa que ele não vá agir nem sentir diferentemente em resposta a situações diferentes, como alguns gregos pensavam que Deus, pelo fato de ser todo-poderoso e não poder mudar, é um motor imóvel que coloca tudo em movimento, mas ele mesmo não pode se movimentar, porque, como disse Aristóteles e alguns gregos, só se movimenta aquele que tem necessidade de algo. Mas o nosso Deus não é o Deus dos gregos, é o Deus que se revela através das Escrituras como Deus imutável, e um Deus que se movimenta constantemente para interagir com a obra das tuas mãos. É interessante isso, pois ele dificilmente seria bom ou justo se não reagisse de modo diferente ao pecado e ao arrependimento das pessoas e retidão com que as pessoas começaram a viver. A imutabilidade também não significa que Deus não age ou não tem emoções. Aliás, uma das maneiras por meio do qual Deus demonstra que é Deus e não homem é não executando o furor da sua ira e assim destruir um povo. Em vez disso, à medida que o seu coração se comove na interação que ele tem com as suas obras criadas, ele se comove com o seu povo
E em vez de trazer destruição, Deus, ele se revela como um Deus de compaixão, um Deus que retém o seu juízo e diz: não destruirei pelo amor que eu tenho por vocês. Esse é o Deus a qual nós servimos. É um Deus que é imutável em seu ser, em seu caráter, em seus atributos. É um Deus que é imutável nos seus propósitos. É um Deus que não muda em relação às suas promessas. É um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é por isso que podemos confiar nesse Deus, porque além dele ser um Deus que não muda, ele é um Deus que se compadece, que interage, que se relaciona com as pessoas. É um Deus que está em constante movimento. Ele está aí onde você está, Ele está aqui falando comigo através de mim e atuando em mim. Ele está aí com a sua família ou você no estudo individual. É um Deus de amor, um Deus que se manifesta com sentimentos, com emoções, mas acima de tudo é um Deus imutável, que naquilo que podemos confiar, Ele não mudará jamais. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. O Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus todo-poderoso, que trabalha para aquele que nele espera. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, eu convido você e toda a sua família a abrir o coração e se lançar de corpo e alma a esse Deus imutável, a qual nós podemos confiar toda a nossa vida a Ele, porque Ele será o mesmo em seu ser para todo sempre. Ele tem o mesmo caráter, as mesmas qualidades o tempo todo. Ele não oscila em amor, em justiça, em compaixão, em retidão. Ele é um Deus que tem os seus propósitos definidos. Deus não mudou o propósito dele para com o mundo, para com a sua vida, para com a minha vida, por causa das situações, não. Os propósitos de Deus continuam o mesmo e bem estabelecido. E as suas promessas não mudam, os seus planos não mudam. Deus continua com as suas promessas de pé em relação à sua igreja, em relação àquele a qual o teme. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e tenha um domingo abençoado juntamente com a sua família para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.